Fala pessoal, a gente vai resolver mais um exercício de equação do segundo grau utilizando o método de Bhaskara. Então aqui a gente tem uma equação do segundo grau e para a gente resolver ela utilizando o método de Bhaskara, o primeiro passo que a gente tem que fazer é destacar os coeficientes da equação, os valores A, B e C, né? Então, o valor A vai ser o valor do coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que aqui no caso da nossa equação é 3. O B vai ser o valor que acompanha o x. Então, menos 2. E o C vai ser o valor do termo independente da nossa equação, aquele que não aparece com nenhuma incógnita, né? Que aqui no nosso caso é o menos 1. Então, C menos 1. Depois que a gente destaca os valores, né, A, B e C, a gente vai para o segundo passo, que é encontrar o valor de delta da equação. O delta ele é encontrado por meio da seguinte fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui, no lugar de B, de A e de C, a gente vai substituir pelos valores que a gente destacou anteriormente, né? O A, o B e o C ali que está pintadinho em verde, azul e amarelo. Então, o B vai ser menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é menos 1. Então, primeiro eu resolvo a potência aqui, né? Menos 2 ao quadrado. Como menos 2 ao quadrado é uma multiplicação de menos 2 por menos 2, faz o jogo de sinal, então fica 4 positivo. Daí aqui a gente tem menos 4 vezes 3 dá menos 12, vezes menos 1, mais 12. Então, o delta é 4 mais 12, que é igual a 16. Depois que a gente acha o valor de delta, a gente vai para o terceiro passo, que é encontrar valores x1 e x2. O x1 vai ser menos b mais a raiz de delta dividido por 2 vezes a. E o x2 vai ser menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, agora a gente substitui aqui também. O menos b vai ser o menos. O b vale menos 2, então eu troco o b ali por menos 2. Mais a raiz quadrada do delta, que é 16. Dividido por 2 vezes a. O a é 3. Então, 2 vezes 3. Então, aqui eu faço o jogo de sinal. Menos com menos fica mais. Então, vou fazer aqui embaixo, porque não tem espaço. Mais 2, mais raiz quadrada de 16, que é 4. 2 vezes 3, 6. 2 mais 4 dá 6, dividido por 6, que é 1. Né? Então, já achei um valor da raiz da nossa equação, o valor x1. Então, vou destacar aqui. Ó. Então, x1 já é igual a 1. Agora, a gente vai encontrar o x2. O x2 é menos o valor de b, que novamente é o menos 2, menos menos 2, menos a raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes o a, que é 3. Então, faço o jogo de sinal aqui novamente. Menos com menos é mais, então eu tenho mais 2. Menos a raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2 vezes 3, que é 6. 2 menos 4 dá menos 2, porque eu preservo o sinal daquele número maior, que aqui no caso é o 4.
dividido por 6. Consigo simplificar ainda essa fração dividindo em cima e embaixo por 2, obtendo o valor menos 1/3. Então, depois que eu fiz esse terceiro passo aqui, eu achei a solução da nossa equação do segundo grau. Então, as soluções são x1 igual a 1 e x2 igual a menos 1/3. Então, o que acontece? O que significa encontrar essas raízes aqui, esses valores x1 e x2? Significa que se eu pegar esse valor e substituir lá na equação que a gente estava resolvendo, no lugar do x, vai ter uma igualdade. A gente vai ter o lado esquerdo igual ao lado direito, ou seja, 0 igual a 0. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, utilizando x1 igual a 1. Então, a nossa equação ela é 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Então, por exemplo, se eu tomar x igual a 1 e substituir na minha equação, vamos ver se esse lado esquerdo aqui vai zerar. Então, 3 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 1 igual a 0. Então, resolvo primeiro a potência aqui, né? Que é 1 ao quadrado, que dá 1, menos 2 vezes 1, menos 1 igual a 0. Agora eu vou para a ordem das operações aqui, né? Primeiras multiplicações. 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, 2, menos 1. Então, 3 menos 2 dá 1 positivo, menos 1 é igual a 0. 1 menos 1, 0 igual a 0. Ou seja, esse valor 1 aqui, x1 igual a 1, realmente é a raiz da nossa equação, porque quando eu substituir aqui no x da equação, o lado esquerdo deu 0, né, que é igual ao lado direito. E se você fizer o mesmo processo utilizando o x igual a menos 1 sobre 3, que é o x2 que a gente encontrou, a gente vai ter essa igualdade 0 igual a 0. Daí vocês podem tentar aí resolver, utilizando menos 1 sobre 3, substituindo aí para ver que essa igualdade é válida. Obrigado, pessoal.